Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Efésios, capítulo 5. A leitura que nós vamos fazer é iniciando no verso 31, vamos entrar no capítulo 6 até o verso 4. Então, Efésios, capítulo 5, iniciando no verso 31, passa o capítulo 6 até o versículo 4 do capítulo 6. Também vamos fazer juntos a leitura e no final eu gostaria que o pastor Andrei nos elevasse a Deus em oração. Efésios 5, 31. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nós queremos nesse momento pedir pela vida do pastor Herbert, que vai ser o intérprete nessa noite, que ele irá trazer a porção da tua palavra. Usa o teu servo, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. E abre, Senhor, os nossos corações para que possamos assimilar aquilo que tu queres nos ensinar. Também te peço para aquele amigo ou amiga que aqui está conosco, que ainda não professou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que tu venha, Senhor, se revelar a esta pessoa. Por isso, Senhor, nós estamos gratos, porque tu estás aqui conosco. Recebe assim a nossa oração e nos ajuda, Senhor, agora, neste momento onde nós iremos meditar na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, nós estamos dando continuidade a esse estudo na carta aos Efésios. Chegamos nessa parte prática da epístola. Nós sabemos que o apóstolo Paulo tem mesmo desafiado a igreja. Ele diz no capítulo 4, verso 1: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. É o andar do crente, é o andar do salvo, daquele que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa palavra andar, esse verbo andar, ele vem acompanhando todo o capítulo 4, capítulo 5, e chega no verso 18, ele diz assim do capítulo 5: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então é o andar aqui no Espírito. E nós temos aprendido, e é verdade, que o andar do salvo, o andar no Espírito, só pode ser, lógico, aquele que tem o Espírito Santo em suas vidas. Então, quem tem o Espírito Santo, ele é presente, não é? E é uma obra mesmo de Deus. Quando nós realmente passamos pela experiência do novo nascimento, nós recebemos o selo de Deus, a marca, que é o Espírito Santo. Então, o salvo, ele recebe o Espírito Santo como a sua presença, a marca que ele é realmente uma nova criatura, uma nova criação. E o Paulo aqui está dizendo a esse, andai no Espírito. E ele exorta aqui
nós nos enchermos até do Espírito Santo. É diferente de ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, mas aqui Paulo está dizendo para ser cheio do Espírito, ou seja, a plenitude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida do salvo, na vida do crente. E assim, é uma mudança que começa interior, nas nossas vidas, né? E passa para o exterior, o nosso andar. Então, amados, aqui nós temos aprendido, né, que ser cheio do Espírito Santo é ser dirigido pelo Espírito Santo, é ser controlado pelo Espírito Santo, é ser dominado pelo Espírito Santo. Por isso ele usa a ilustração, né, do vinho, do álcool. O álcool, ele faz isso na vida de uma pessoa. Quando se ingere o álcool, ele mesmo domina, passa a ser o controlador dessa vida. Ou seja, assim é o Espírito Santo que deve agir em nossas vidas, ele controlar, ele dominar, ele dirigir. Ou seja, é um estilo de vida, né? O santo, o salvo, tem que ter esse estilo de vida, vamos colocar assim numa linguagem até mais moderna. Muitos, nós sabemos, povos, tribos, gangues, têm o seu estilo de vida, né? O seu modo de vestir, de falar, de andar, de comer e assim por diante. Mas o estilo de vida do santo, do salvo, é ser dirigido pelo Espírito Santo. Aliás, Jesus era assim, né? O estilo de vida de Jesus era esse. A Bíblia diz que logo após o seu batismo, Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito. Então a vida de Jesus era uma vida dirigida, guiada, dominada pelo Espírito Santo de Deus. E a prova disso é que externava no seu falar, né? Por isso que Paulo diz aqui, olha, no verso 19, falando, né? A nossa conversação, o nosso modo de falar. Paulo diz aqui, entre vós com salmos. E nós vimos que é a palavra de Cristo que domine o nosso linguajar, o nosso falar. A palavra de Deus, né? Entre vós, louvando de coração ao Senhor, com hinos, com salmos e cânticos espirituais. Seja mesmo, né, o nosso andar, o nosso proclamar, o nosso falar, a palavra de Cristo. O salmista diz, né, ele me tirou de um poço de lama, de um tremendal de pecado, me colocou os pés sobre a rocha, e me deu um novo cântico, um novo hino, né? Uma nova palavra, e todos verão, todos se encherão de alegria, né? Pelo nosso modo de falar, que seja mesmo permeável nas nossas vidas a palavra de Cristo. Mas ele diz no verso 20, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o proceder, né, o andar, o novo andar, nosso procedimento, tudo que nós fizermos, seja para a glória de Deus. É isso que é o alvo, né? Ou seja, quer comais, quer bebais, quer tudo fazei para a glória de Deus, diz assim a palavra, né? Então, o nosso proceder seja a palavra de Cristo, o nosso andar seja mesmo dando glória a Deus, glorificar a Deus. E ele diz aqui no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Submissão a Cristo, ao temor do Senhor. Então, amados, nós vimos isso, né? Só para poder entrar aqui no assunto mesmo que Paulo quer tratar a partir de agora. Então ele diz assim, esse meu modo de andar, de viver, de falar, seja mesmo dominado, controlado, dirigido pelo Espírito Santo. E nós falamos no último estudo, né, que 3 coisas é fundamental para a igreja andar mesmo, como ele diz aqui, no temor de Cristo,
obedecendo a palavra de Cristo e sujeitando-se a Cristo. Esses tripé aqui, né, vai mesmo nos dirigir às nossas vidas. Então Paulo passa a tratar sobre agora o nosso relacionamento com o próximo. E ele mostra aqui a família, não é? O casal, essa coisa especial que é para Deus, a família, que é mesmo uma instituição divina. Então, no verso 31, onde nós lemos, Paulo diz assim, né? Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então aqui é a santidade, né, a santificação, o andar da família, essa instituição divina. É Deus que instituiu aqui. Paulo está citando lá o início, né, em Gênesis, quando Deus deu essa ordem: eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e veja, se unirá, né? É uma união divina, é Deus que instituiu essa união, e nós sabemos que é uma união de um homem com uma mulher, né? Esse é o casamento bíblico, divino, de um varão com a varoa, de um homem com a mulher, e Adão e Eva. O resto, irmãos, é tudo contra Deus. E nós estamos vivendo mesmo no presente século, né? Onde esse projeto, essa instituição família, está sendo mesmo atacada, né? Está sendo mesmo denegrida, desconstruída. Então, mas a Bíblia mostra verdadeiramente, né, para a sua igreja, para a igreja de Deus, como Deus planejou essa união e essa família de grande e suma importância até no mundo e na sociedade, porque Deus deu a essa família, né, Ele uniu e abençoou, deu mesmo funções, né? E nós vamos ver tudo isso, e andar mesmo debaixo do temor, debaixo da obediência e debaixo mesmo da autoridade de Deus. Então Paulo diz aqui, né? Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Uma união mesmo divina, mas ao mesmo tempo, né, uma união que é mística, podemos dizer assim, porque Paulo diz no verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nessa mística aqui, é como dois, né, se tornarão uma só carne. Isso é um mistério de duas carnes, né, se tornarem uma só, ou seja, mas é ao mesmo tempo divino. E Paulo está mostrando aqui que é a mesma coisa que uma união entre Cristo e a sua igreja. Então, irmãos, é uma união mesmo divina, né, em que nós devemos assim tratar, olhar com bastante carinho. Bom, semana passada nós mostramos que dentro dessa família, né, Deus deu ao homem e à mulher as funções, e semana passada nós falamos do homem, né? O homem aqui, em que ele recebeu de Deus a autoridade, ser mesmo a liderança espiritual, ser o padrão, ser mesmo o modelo, o exemplo na direção, na condução dessa família. E não é questão, nós mostramos semana passada, de inferioridade em relação à mulher, mas é questão mesmo de hierarquia, de harmonia, de autoridade
divina para o melhor funcionamento, né, da família. Então, por isso que Paulo coloca assim, né? Olha no verso 23, porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, o Senhor está mostrando, né, que há um propósito nessa função. Assim como ele ilustrou a família, o casamento, como a união de Cristo com a sua igreja, aonde Jesus Cristo, ele é o cabeça, ele tem a autoridade, né? Assim também Paulo diz, né? O marido, ele é o cabeça da família, ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E essa autoridade, essa liderança requer, e Deus vai cobrar de nós, né, dos homens, essa responsabilidade na direção do casamento. E vimos também que o exemplo de Josué, né? Josué tomou aquela resolução. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a importância do homem, né, do marido, do pai, em ser mesmo o padrão, o modelo, o exemplo, a autoridade espiritual nesse lar. Então, foi tudo isso, né? Em relação ao homem da autoridade, mas também ao marido a responsabilidade de honrar, amar, respeitar e sacrificar. Então, não foi isso que nós vimos semana passada? O Senhor, a palavra de Deus diz assim, olha, maridos, no verso 25, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aqui o propósito, né, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a figura aqui, né, de Cristo é a figura do homem em relação à sua mulher, à sua esposa. Tem mesmo que amá-la. E nós vimos que amar é honrar, é respeitar, é cuidar, né? É sustentar, é mesmo se sacrificar. É responsabilidade do homem, mesmo no meio da família. E depois nós vimos a função do homem na figura do pai, né? De ele ser mesmo aquele que é o provedor, é o protetor, é o professor, de criar os filhos no meio mesmo, na disciplina, na admoestação, e terminamos o estudo passado dessa forma. Mas hoje, irmãos, eu queria adiantar, né? E vimos o homem, o marido e o pai. Agora chegou a vez da mulher, né? Chegou a vez da mulher. Então, primeiramente, a função da mulher nessa família de Deus, biblicamente, né? Não interessa o que o mundo diz, mas o que Deus diz e aquilo que Ele planejou no meio dessa família, né? Então, primeiramente a mulher, veja Gênesis no capítulo 2 e no versículo 18, Gênesis 2, 18, aqui está, né? Diz aqui, olha, Gênesis 2, 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus fez uma auxiliadora para esse homem que estava só e diz que ela seria o quê?
idônea. Então, primeiramente, a função da mulher é ser a auxiliadora desse homem, né? Auxiliar, a própria palavra diz, não precisa aqui estar, né? Auxiliar, mas está ao seu lado. Não é questão, veja bem, eu vou enfatizar muito isso, né? De inferioridade, jamais, mas é questão mesmo de se submeter à autoridade da família, para que haja o quê? A harmonia, né? Se submeter à hierarquia dessa família, para ser mesmo uma auxiliadora. Não só isso, né? Deus criou a mulher, mas também para ser a esposa, na função mesmo de, agora, edificadora. A Bíblia mostra, irmãos, aqui, veja Provérbios no capítulo 18 e o versículo 22. Provérbios capítulo 18 e versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Recebeu uma bênção, né? Uma esposa. E nessa função mesmo de esposa, ela é a edificadora. Aqui está ao lado, né, como mulher para auxiliar, mas essa função aqui de edificadora do seu lar. A Bíblia diz mesmo aqui próximo, em Provérbios, no capítulo 14, volte aqui um pouquinho, no versículo 1, diz assim, olha, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, não só ser a auxiliadora, mas ser a edificadora, que vai edificar o seu lar, a sua casa, e faz, a palavra faz esse contraste aqui, né? Mas a insensata, com as suas próprias mãos, diz que ela derruba, né? Destrói até um lar. Mas nós queremos fazer, exortar, né, a parte mesmo da mulher sábia, essa mulher que realmente ela edifica dentro da sua função. O Salmo 128, volte aqui um pouquinho, Salmo 128, no versículo 3, diz assim, Salmo 128, 3, olha, a tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, coisa que edifica, né? Que frutifica. Irmãos, eu estou dando os versículos, né, para você anotar mesmo, e depois nós vamos assim comentar. Edifica, né? Constrói. Veja Provérbios 31 e versículo 10. Provérbios 31 e o versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Mulher que realmente é cheia do Espírito Santo, né? Que se submete à palavra de Deus, que realmente obedece a Deus, que realmente busca a Deus. Diz aqui, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Irmãos, é muito importante isso, né? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha
com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda é noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e há tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os seus lombos e de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido, ele é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então veja, irmãos, né? A função de mulher, ela mesma é auxiliadora. A função de esposa, ela é uma edificadora. E agora, na função de mãe, né? Veja o que a Bíblia diz aqui, né? Mãe, ela é mesmo a genitora. Gênesis capítulo 3, e no versículo 20. Deus, diz assim a sua palavra: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher. Adão deu o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, essa função de mãe, não é que é da mulher e é também da esposa. Sabe, amados, é único, isso é uma coisa única, singular da mulher. É uma missão divina, é uma missão de Deus, né? A função mesmo de mãe. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, aqui no capítulo 2 de 1 Timóteo, veja aí, 1 Timóteo 2,15, diz assim a palavra de Deus, ó. É melhor aqui no 13, né? Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está falando mesmo da queda, né? Mas o verso 15 diz assim: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Então, irmãos, o padrão que eu estou querendo dar hoje à noite, né, é o padrão bíblico, divino, das funções da família. Primeiramente do homem, né, do marido e do pai. Agora, da mulher, da esposa e da mãe, né? E
essa união que é divina, essa união que também é mística, porque não só é espiritual, mas também é material, né, carnal. Dessa união vai gerar a herança, que são os filhos, né, o fruto mesmo desse ventre. Por isso que Paulo, aliás, o escritor, o salmista, no Salmo 127, ele diz assim, olha, no versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Então, biblicamente, né, nós devemos assim, esse é o padrão de Deus, esse é o padrão divino para a família. E o que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte, né? Vós, os que já estáis com o Espírito Santo presente, com mesmo, né, a sua vida, uma vida de casado, de família, dentro da igreja, agora vocês têm que andar conforme os padrões de Deus, né? Conforme mesmo o Espírito Santo dirija, conforme o Espírito Santo guie, conforme o Espírito Santo mesmo domine. E nós vimos que, irmãos, só vai funcionar se nós tivermos mesmo submissos à palavra de Deus, se nós estivermos mesmo obedecendo à palavra de Deus, e se nós estivermos temendo ao Senhor nosso Deus. Por isso que a família, né, ela é um padrão, é um modelo, até como Paulo usa, de uma ilustração da união de Cristo com a sua igreja. Então, é essa aqui o ensino que ele quer dar para nós. E continuando, né, a união, o fruto dessa união são os filhos. Por isso que volte lá para Efésios capítulo 5, quando ele diz assim, né? Verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Verso 33, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite os seus maridos. Então, amados, né, essa função da família que Deus define claramente assim na sua palavra. E agora, Paulo entra aqui com os filhos, né, que é a herança, que é o fruto dessa união. Então ele diz aqui, olha, no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a função, né, não só agora de homem, de marido e de pai, a função não só agora de mulher, de esposa e de mãe, mas esses juntos, né, formaram uma nova família de Deus, dessa união, e obedecendo aquilo que Deus mandou para frutificar. E a herança dessa união são os filhos, que nós devemos agora, diz a palavra de Deus, o quê? Criá-los, né? E aqui, irmãos, Paulo está dizendo, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a família se completa, né, quando mesmo está formada com o pai, a mãe e agora com os filhos. E nós devemos, diz aqui a palavra de Deus, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Duas coisas aqui importantíssimas e são distintas, tá? Porque disciplina tem a ver com punição, com correção, com treinamento, é treinamento físico, né? E
Eu coloquei assim: vai necessitar de vara, né? A vara da disciplina, que é a vara de Deus. E essa admoestação é a palavra de Deus, é o conselho de Deus, é a instrução de Deus, é o ensino do Senhor, ou seja, a voz de Deus. Então, a vara do Senhor com a voz do Senhor, essas duas coisas juntas vão mesmo é fundamental na criação desses filhos. Então vamos ver aqui, né? No caso da vara de Deus, da vara, irmãos, que hoje é combatida até pelo mundo, né? Mas a importância que é a vara. Lembra que Deus, quando chamou Moisés, né? Moisés, ele tinha uma vara, e Deus usou essa vara, e através dessa vara mostrou mesmo a sua autoridade. Com a vara Moisés mostrava o poder de Deus, e assim, se você ver lá em Gênesis, aliás em Êxodo, ela representava a autoridade, né? A vara de Deus. E na criação, essa vara é realmente a autoridade de Deus. Então, você vai ver aqui, olha o que diz Provérbios capítulo 13, e versículo 18. Provérbios capítulo 13 e o versículo 18. Provérbios 13. Peraí. 13, 24. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Então a vara do Senhor, né, aqui diz que ela tem que ser aplicada desde cedo na disciplina, no treinamento, mesmo na correção. A gente, conversando eu com a Simone, né, nós chegamos a essa conclusão também. E não a parte de instrução, de ensino, nós vamos ver, mas aqui a vara, a necessidade de punir a carne, né, porque o pecado é na carne. A carne é que tem que sentir, e a criança tem que sentir mesmo a disciplina, né, assim da vara. Veja mais, Provérbios capítulo 19 e no versículo 18. Provérbios 19 e o versículo 18. Diz assim, olha, castiga ao teu filho. É a mesma palavra aqui, a disciplina, corrige, enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Ou seja, não é para usar de violência, né? Muitos estão usando violência em vez de disciplina, mas aqui Deus está dizendo que esse castigar, né, esse corrigir com a vara, é enquanto há esperança, mas não te excedas. É na medida certa, né? Não é para agredir, não é para machucar no sentido de... Até tem pessoas que praticamente, né, deixa com hematomas, com coisas... Não é isso não, irmãos. Tem um local certo, né? Onde tem mais carne, bumbum, um bom local, né? Então aplica. É isso que a palavra de Deus diz. Veja mais, Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15, olha. A estultícia está ligada ao coração da criança. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela.
é um santo remédio, né? A vara. E sabe, irmãos, nós lá em casa, nós assim estabelecemos como fazer isso, né? Então era mais ou menos pela idade, a quantidade, né, de lapadinha que era dado. 2 anos, 2, 3, 3, 4, 4 e assim por diante. Mas era dessa forma. Tá aí tudo bonito, né, crescido. Então, mas diz aqui, olha, não deixe de fazer isso, faça. Não tenha medo não, apesar de hoje o mundo, né, tá sendo contra essas coisas, mas vai ajudar muito. É a vara de Deus, a vara do Senhor. Diz aqui, vai mesmo afastar a criança, afastar a estultícia dela. Veja mais, Provérbios capítulo 29, Provérbios 29, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Deixa ela fazer as vontades dela. Você, como pai e mãe, vai passar vergonha. Aonde você está? Quantas vezes a gente encontra por aí, né? Os meninos dando ordem no pai, dando ordem na mãe, se jogando no chão, nas lojas. É um negócio feio, sabe? Passa vergonha. Por quê? Está faltando, né? A disciplina da vara. Ah, negócio de conversa, sim, tem a conversa, nós vamos ver depois. Mas começa com a vara, para ver se você não vai ver a diferença que vai fazer. Diz mais aqui, olha, quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Veja, corrige teu filho, disciplina teu filho, e te dará descanso e dará delícias à tua alma. É isso que a palavra de Deus diz. Tem outro que é importantíssimo também. Veja, Provérbios 23, 13. Irmãos, anotem, né? E aplica isso na sua família. Diz aqui, olha, Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina. Não retira. Irmãos, eu trabalho com crianças aqui, pré-adolescentes, adolescentes, sabe? Esses meninos e essas meninas, eles estão, assim, com sede de disciplina, de regra, de conduta. Está a maior bagunça, não é? No nosso país, a coisa está feia mesmo, e até dentro das igrejas está faltando isso aqui, né? Mas diz aqui a palavra de Deus, não retires da criança a disciplina, pois, veja, se fustigares com a vara, ela não vai morrer não. Pense no menino que apanhou muito da mãe, está aqui, estou bonzinho, vivinho, e muitos da minha geração, por isso que muitos são homens e mulheres, né? Mas diz aqui, olha, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Não é, meu irmão? Do inferno. Então, amados, é um estudo bem prático mesmo, sabe? É versículo, é para escrever, é uma tabela, coloque assim, um relatório da família padrão bíblico. É essa a intenção hoje. Mas continua mais aqui, né? Não só a vara da disciplina, que é a vara do Senhor, mas o Paulo, volte lá, Efésios capítulo 6 e o verso 4, né? Criai-os na disciplina, que é realmente a vara de Deus, né? A punição, a correção, treinamento.
e na admoestação do Senhor. Aí sim, né? Agora é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é o conselho de Deus, é a instrução de Deus, é o ensino do Senhor. E a Bíblia está cheia de versículos, né? Vamos ver aqui. Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4. Diz assim, olha, a palavra de Deus: ouve, Israel, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, aqui, irmãos, é a função do pai e da mãe, a criação, não é? Não só na disciplina, mas na admoestação, no ensino. E ensinar o quê? A palavra de Deus, as coisas de Deus, o temor a Deus, amar a Deus, e etc, e etc. Não é? Mas continua aqui, veja mais, Deuteronômio, capítulo 31, Deuteronômio, capítulo 31, e o versículo 7. Diz assim: Moisés, né, chamou a Josué, o que ia substituí-lo, e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Veja o verso 12. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro, que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberam ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para possuir. Está vendo a instrução de Deus? Continua, irmãos. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Aqui, o rei Davi estava se aproximando da morte, né? 1 Reis, capítulo 2, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem, né? Toma a resolução, seja homem. Veja, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Está vendo? Capítulo 3, versículo 3. Diz assim, olha:
como Salomão aprendeu, né? Diz que Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Então veja, Salomão amava ao Senhor andando, né, nos preceitos de seu pai. Veja mais aqui, irmãos, capítulo 9, 1 Reis, capítulo 9. Versículo 1. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeon, e lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante a mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres tudo quanto te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre a casa de Israel. Porém, se vós e os vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então eliminarei a Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que a santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a outros deuses, e o adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Irmãos, é instrução, é ensino que os pais deveriam, o povo de Israel, passar mesmo aos seus filhos. Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, não, é 22, 6. Provérbio 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, amados irmãos, a gente passaria aqui muito tempo, né? Eu fiz questão de mostrar assim esses versículos, fazer um organograma, né, a função da família de Deus, a família que Deus mesmo planejou, e colocar mesmo biblicamente. E ainda tem um pouquinho de tempo, mas vale a pena. Veja Salmo 128, é onde nós vamos fazer o fecho aqui, né? O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí fala do homem, né? Olha, do trabalho de suas mãos comerá, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, os teus filhos
como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Irmãos, deixa eu pontuar mais uma coisa aqui importante. Diz assim, olha, essa família, nesse padrão de Deus, ainda tem aqui o salmista dizendo, a roda da tua mesa. Não é? A importância que é mesmo uma mesa no meio de uma família. O que representa, né? Eu coloquei assim, um local mesmo de reunião, onde senta o pai, a mãe, os filhos. E dá para olhar, né? Olho no olho assim, todinhos. Local mesmo em que a família reúne para consagrar-se ao Senhor. Não só reunião, mas um local de comunhão, onde há conversa, a instrução, a informação, tudo que o dia a dia, né, necessita nessa família. A refeição, tempo de maravilhoso, irmãos, a mesa. E estão acabando as mesas das famílias. Acabaram-se. Não tem mais. Responsabilidade, né, dos pais, do marido, da esposa, zelar por essa mesa. É imperativo, irmãos, porque o inimigo das nossas almas está tentando destruir a família. É imperativo que nós assumamos as nossas responsabilidades. E eu volto a dizer, do homem a sua autoridade, ao homem a sua responsabilidade diante de Deus, diante dessa família, de pai, de mulher, de mãe, de esposa. Então, uma família que teme ao Senhor, uma família que está submissa à palavra do Senhor, uma família que obedece aos preceitos do Senhor. É maravilhoso. É essa mesmo o plano de Deus, o projeto de Deus. E cabe a nós, a igreja, por isso que Paulo diz assim, né? Sede cheio do Espírito. Chama o homem à responsabilidade, chama a mulher à responsabilidade, e até os filhos que não vai dar tempo hoje, né? Mas é isso que o Paulo queria mostrar, amados irmãos, nessa união divina, nessa mesmo plano de Deus, que é a família, que está sendo mesmo bombardeada, que está sendo mesmo tentada a ser destruída, e cabe à igreja de Deus, como diz aqui o Paulo, né? Salvar. É esse o propósito do homem, da mulher, salvar essa família, santificar essa família e glorificar essa família. Por isso que ele dá a ilustração do relacionamento de Cristo com a igreja, a mesmo relacionamento da família, né, em torno mesmo daquilo que Deus planejou. Então, amados irmãos, volte aqui para Efésios, quando Paulo diz assim, né? Efésios capítulo 5 e versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também, ame, cuide da sua própria esposa, e a sua esposa respeite o marido, nessa função da família. E verso 4 de capítulo 6, e vós, pais,
né? Criai os seus filhos na disciplina, na admoestação e na instrução do Senhor. Amados, o tempo já foi, mas eu queria mostrar hoje à noite isso, sabe? Que o Paulo está querendo mostrar para a igreja do Senhor. Essa família de Deus, que é mesmo projeto de Deus, é uma união divina e cabe a nós, irmãos, ter mesmo a responsabilidade diante de Deus, cada um dentro da sua função. Não deu tempo de falar dos filhos, mas diz aqui: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre toda a terra. Então, quando Paulo diz assim, né, enchei-vos do Espírito, sede dirigidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito mesmo, dominados, vai acontecer isso na família de Deus. Vai ser essa hierarquia, a harmonia, a soberania, tudo de Deus vai funcionar, né? Mas que seja mesmo dessa forma. De outro jeito, irmãos, é o que nós estamos vendo aí. Mas essa é a função da igreja, né? Fazer isso mesmo conforme a vontade de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, e queremos te agradecer porque o Senhor deixou já tudo escrito, tudo mesmo planejado, tudo colocado em ordem. E o Senhor nos deixou hoje à noite, Pai, essa família que o Senhor mesmo instituiu, que o Senhor uniu para glorificar o Senhor nessa terra. E nós queremos te pedir, Pai, hoje à noite, realmente que o Senhor nos ajude a se submeter ao Senhor, temer ao Senhor, obedecer a Tua palavra e assim, Pai, colocar em prática em nossas vidas, especialmente na família do Senhor, na família de Deus, que através dessa instituição, o mundo mesmo possa mesmo entender, Pai, o propósito que o Senhor tem até para a Tua igreja. Nos ajuda como chefes de família, como pais, como maridos. Nos ajuda como esposa, como mãe. E os nossos filhos, Pai, a herança que o Senhor nos deu, nos ajuda a criá-los no temor do Senhor, na disciplina do Senhor e também na admoestação, na instrução. Ó Pai, que a Tua igreja aqui reunida, esse pequeno rebanho, possamos compreender cada vez mais qual é a Tua vontade. A Tua vontade é a nossa santificação. Então nos ajuda nesses dias, Senhor, a realmente fazer isso para a honra e glória do Teu santo nome. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.